você. Vamos continuar em mais uma meditação no livro de hoje, Chás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Naquela parte que a gente parou, certo? A gente falou sobre o medo no vídeo passado, como o medo ele age na vida das pessoas, que é um espírito, né? E agora a gente vai continuar para terminar esse capítulo, certo? Não sei se a gente vai terminar agora, mas a gente vai estar falando sobre desmaios constantes, né? Se a pessoa tem passado grande parte da sua vida desmaiando, tendo dores de cabeça, insônia, medos, tudo isso que a gente já viu, né? Inclusive a questão dos desmaios, né? Pode haver uma influência maligna na vida dessa pessoa. Lembrando que esses vídeos é uma oportunidade para você estar buscando se entregar ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Muita coisa tem acontecido no mundo e isso só mostra a chegada do nosso Senhor Jesus a esse mundo, primeiramente com o arrebatamento da igreja, né? A gente sabe que o arrebatamento virá primeiro antes do grande juízo, né? Mas até lá haverá tribulação, haverá lutas, guerras, enfim, tudo isso que a gente já está vendo triplicado, né? Porque já estamos na tribulação. Então, Deus ele vai permitir que a igreja esteja aqui nesse tempo de dificuldade para que haja mais salvação, conversão, libertação. Porque tem muita gente que está disperso ainda, tem muita gente que está dentro da igreja, mas ainda não se entregou para Jesus, ainda não o reconheceu como seu único suficiente salvador verdadeiramente. Ainda está vivendo com a mente nas coisas dessa terra, se embaraçando com os negócios dessa vida. Então a gente precisa estar cada vez mais focado na nossa vida espiritual, nos preparando como uma noiva para a chegada do nosso Senhor Jesus. É verdade, é real. Por mais que você já tenha escutado há tanto tempo, né? Dizendo, Jesus está chegando, Jesus está chegando. Mas, de fato, hoje somos a última geração. Nosso Senhor Jesus está às portas e precisamos nos preparar para essa eternidade com Deus. Amém? Então, entregue sua vida para Jesus enquanto há tempo. Se entregue de corpo, alma e espírito. Creia que Ele está às portas e que ele espera encontrar uma noiva com um desejo ardente de se entregar para ele, de ir para a eternidade com ele. Amém? Então, entregue a sua vida para Jesus, veja a manifestação do poder de Deus na sua vida a partir de agora. Batize-se nas águas, se conserte com Deus, faça a sua parte, Ele fará dele. Se você tem visto a sua vida, ela tem sido vazia, tem sido sem sentido, se a sua vida tem sido sem forma e vazio, então decida mudar hoje. E isso acontece realmente com uma decisão nossa, de nos entregar ao Senhor Jesus e começar uma nova vida com Ele. Amém? No plano espiritual. Então, vamos continuar aqui. Desmaios constantes. Outra característica da pessoa possessa são os desmaios constantes, além das tonteiras e náuseas. Isso me fez lembrar do caso de uma moça que quase perdeu o emprego porque todas as sextas-feiras desmaiava e tinha de ser levada rapidamente para o pronto-socorro. Os médicos que a atendiam não conseguiam descobrir a causa, apenas receitavam um calmante e a mandavam embora. Um dia essa moça veio até a Igreja Universal, recebeu uma oração e nunca mais teve desmaios. Isso tem acontecido com milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Existem até demônios especialistas em ataque desse tipo. Omulum ou Obaluaê é um dos que causam desmaios ou ataques epilépticos. Muitos daqueles que sofriam de epilepsia... deixa eu mudar aqui. Em nossas reuniões foram curados após esse espírito sair de seus corpos, né? Então a gente vê que como o espiritual ele atinge o físico, né? Por isso que sempre a gente
tem o entendimento do que se a nossa mente, se o nosso espiritual está com saúde, o resto do nosso corpo tem saúde também. Quantos testemunhos a gente vê que a pessoa, enquanto ela tá com aquela mentalidade, com aquele pensamento de que ela tá doente, de que ela tá, ela ouve dos médicos, você tá em fase terminal. E ela ali, quando ouve aquela palavra, ela já decreta a morte dela. Então aquela doença vai piorar cada vez mais. Mas quando ela nega isso e começa a ficar na fé, se ela fica na fé, se ela ouve isso dos médicos, mas ela simplesmente continua a fazer as coisas dela, ela continua a viver a sua vida e crendo, né? Crendo na cura, crendo na libertação. Então, o corpo dela vai sentir isso. E ela pode ficar curada. Eu já vi casos assim, né? Testemunhos de gente que ficou bem, mesmo tendo recebido um diagnóstico ruim. Por quê? Porque o poder da fé. O poder da fé, ele pode tudo. Deus nos deu um dom, que é o dom da fé. Pode tudo. Como aquela passagem. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Fica firme na palavra. Fica firme naquilo que é espírito e vida, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. As promessas de Deus, elas são vivas na vida do que crê. Elas são vivas, elas de fato são vivas. A pessoa crendo ou não. Mas as promessas de Deus, elas só vão se manifestar na vida daquele que empenha uma fé nelas, que crê nessas promessas. Entende? Então, a gente precisa colocar ali toda a nossa força. Muitas vezes eu já me perguntei, como é que eu posso colocar toda a minha força numa oração, né, numa busca, alguma coisa assim? É quando a gente coloca a nossa alma naquilo. Então é a expressão da nossa alma. E isso me fez lembrar da meditação que eu fiz hoje, né, do devocional, que foi sobre o cego Bartimeu, que naquele momento está lá escrito em Marcos 10, já no finalzinho do capítulo, Marcos 10, não sei se é versículo 19, você vê aí. É a parte onde Jesus cura o cego, que ficou chamando por ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, se a gente meditar ali, a gente vai ver que quando ele ouviu falar do Senhor Jesus, ele ouviu falar, ele era cego. Então, ele não precisou ver o Senhor Jesus, ele simplesmente ouviu falar que Jesus, o que estava sendo aclamado como Messias ali entre o povo, que estava curando, libertando, ele ouviu falar de Jesus, ele já ficou ligado. Ele já ficou querendo o quê? Ter um encontro com Jesus. Ele já ficou querendo o quê? Falar com Jesus. Porque ele creu que Jesus teria o poder de curá-lo. E Jesus poderia curá-lo ali mesmo. Então, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali com os discípulos, com a multidão, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, Jesus. E o povo querendo parar ele, querendo impedir que ele continuasse a clamar por Jesus. Mas aí Jesus, ele disse, trazei-mo aqui, tragam ele aqui. Então trouxeram o cego Bartimeu e Jesus fez uma pergunta meio óbvia, mas por que Jesus fez essa pergunta? Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus já sabia que ele era cego, Jesus já sabia que a coisa que ele mais queria era ficar curado daquela cegueira. Obviamente, o que a pessoa mais quer quando ela é cega? Ela quer ver. Então ele disse, eu quero ver. Mas Jesus, ele perguntou antes. Por quê? Porque Deus, ele sabe do que a gente precisa, mas ele espera a manifestação da nossa fé. Ele espera que a gente fale, porque a gente falando, a gente vai estar mostrando que a gente crê nele. É a mesma coisa assim, você fica doente.
e você decide ir para um hospital específico. Tem vários hospitais na sua cidade, mas tem um que você escolhe ir. Você creu naquele hospital. Você poderia ter ido para qualquer outro, mas você creu naquele hospital ali. Você creu que ali você ia ser atendido melhor, ou que você não ia passar muito tempo, né, esperando, ou que mesmo que você pague, você vai receber o atendimento que você quer. Então, a pessoa muitas vezes crê em muitas coisas, né? Ela crê e ela vai em frente, ela coloca toda a força, não importa as dificuldades, não importa a situação, ela vai e coloca toda a força. E ela vai e ela faz aquilo que ela quer fazer, aquilo que ela crê que é o melhor para ela. Então é a mesma coisa. O cego, ele colocou toda a força. Ele não deixou que ninguém impedisse ele de falar com Jesus. Ele continuou a gritar. Ele continuou a clamar. Mesmo que o povo estivesse ali dizendo, cala a boca, não, vai incomodar o mestre. Ele não quis saber. Ele queria a cura dele. Ele sabia que se ele chegasse até Jesus, ele seria curado. E assim foi. Então, muitas vezes, Deus, ele espera pela expressão mais profunda da nossa alma, quando a gente deseja algo. A gente clamar, a gente pedir, a gente bater a porta para que ela seja aberta. Quantos versículos há sobre isso? E Jesus, ele é considerado também a porta. Ele é a porta das ovelhas. Quando a gente entra, a gente encontra pastagens, a gente encontra descanso, a gente encontra paz, a gente encontra alegria, a gente encontra vida eterna. Jesus é a porta. Jesus, ele é tudo aquilo que nos traz libertação, liberdade, salvação. Jesus é a salvação de Deus. Por isso que o nome de Jesus é isso, é salvação de Deus. Jesus é a salvação de Deus para todos nós, para a humanidade, para todos aqueles que creem. Amém? Ele veio para todos, mas nem todos, infelizmente, vão ter a salvação, porque muitos não creem, porque muitos preferem crer em coisas, em pessoas, entende? Assim como Caim, está escrito lá em Gênesis, Caim, que era do maligno, Caim, ele já veio com uma genética aí meio coisada, né? Provavelmente ele herdou isso, não sei, de Eva, ele herdou de alguém, né? Enquanto que Abel era bom, era inclinado para as coisas de Deus, Caim não, ele era inclinado para as coisas do mal. Então a gente vê isso, né? Geração em geração depois, aí Abraão, Ismael, Isaac era o filho da promessa, Ismael não. Aí foi gerando aí divisões, foi se dividindo o povo, né? E a gente vê até hoje isso, divisão, quem é de Deus e quem não é. A gente vê isso. Então, mas assim, essa questão de colocar toda a força é quando a gente usa quando a gente empenha a nossa força, é quando a gente coloca a nossa alma naquilo, entendeu? Então a gente coloca nós mesmos. A gente tá ali de corpo, alma e espírito. Quando a gente tá num clamor por algo que a gente quer muito, né? Lá na igreja ou em casa mesmo. A gente tá ali com a nossa mente focada. A gente tá ali falando, dando a expressão da nossa alma ali, expressando o que está dentro da gente. E isso é bom fazer diante de Deus, é maravilhoso, porque a gente se entrega ali. Amém? Então, eu queria deixar você com essa palavra, amém? Focar nessa palavra, de você se entregar mais para Deus, de você colocar diante dele a sua alma, assim como o cego Bartimeu fez. Depois medita nesse capítulo, também tem que meditar mais, amém? Eu só vi essa parte do cego, mas creia, Jesus é com você.
mas nós temos que ser com Ele. Amém? Então, no próximo vídeo a gente termina o capítulo, certo? A gente vai falar sobre o desejo de suicídio. E que possamos ficar cada vez mais firmes na palavra do Senhor nesses últimos dias, amém? Que não será fácil, mas com Deus tudo é possível. E no mundo tem de aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Fique com essa palavra do cego Bartimeu para a gente se entregar cada vez mais, principalmente numa busca pelo Espírito Santo, a gente ter o nosso momento com Deus todos os dias, a gente fechar a porta do nosso quarto, ficar ali em secreto, a gente tá ali em intimidade com o Senhor. Isso faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. Você vai ficar mais calmo, você vai ficar mais concentrado. Quando a gente coloca nossa mente nas coisas eternas, Deus ele se faz presente em cada detalhe. Isso muda a nossa vida. Então se entregue para Jesus enquanto há tempo, busque a presença de Deus e vamos seguindo em frente. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.